Gostaria de chamar agora Dr. Pedro Monteiro. E agora, doutor Anderson? Agora eu quero ver. Não posso olhar para lá, que senão o negócio vai ficar complicado. Bem, com o passar do tempo, né, eu vou ficando mais velho e tudo mais, assim, eu fiquei chorando igual meu pai. Bem, minha admiração, assim, veio ao longo de todos os anos, né. Eu lembro quando eu era pequenininho, minha mãe me contava essa história, eu era lourinho, né, cabelo quase branco, e eu não entendia por que o meu cabelo era louro, né, e meu pai era cabelo preto. Então, pô, mãe, quando que o meu cabelo vai ficar preto, né? Então, assim, tipo, então isso já remetia desde lá de trás. Demorou dizer assim, não, meu pai é quem cria. E aí o tempo foi passando e tudo mais, assim, para muitos parece uma escolha normal, né? Tipo, pô, caramba, cirurgião de mão, né? Pô, óbvio, pô, com um pai desses e tudo mais, isso era clássico, mas por incrível que pareça, a gente foi seguindo um caminho e cada vez foi se tornando mais claro. Óbvio, eu falo sempre isso aí, assim, óbvio que ter um exemplo desses em casa é uma coisa que é óbvio que vai ter uma influência absurda na minha vida, né? Então, ter podido participar disso tudo, né? Ter conseguido dar a minha formação toda aqui no INTO foi uma oportunidade, assim, inenarrável, né? Foi muito bom. É engraçado, né, que, assim, imagino eu, né, assim, que eu acho que você ser diretor de um hospital desse tamanho, seja no antigo INTO aqui, assim, vem várias atribuições. E uma coisa é certa, assim, eu acho que eu não sei se considera isso uma bênção ou uma maldição, mas todo diretor, pô, sem brincadeira, eu conhecia todo mundo de cor, porque ele falava o dia todo. Eu lembro claramente, assim, talvez não lembre assim, o Naasson, putz, caramba, eu ouvi o nome do Naasson, né, porque ele era diretor. Pô, caramba, sempre caiu. Eu nem sabia que era o Naasson, mas eu falei assim, pô, caramba, esse cara aí. Porque, pô, era sem brincadeira, as pessoas não têm ideia, assim, eu fiquei muito feliz agora que o Dr. Eduardo comentou nisso, assim, mas a paixão dele duvido muito, assim, óbvio que não tem generalidades assim, não tem como generalizar assim, mas, tipo, realmente, se fosse elencar, assim, uma pessoa apaixonada pela instituição, com certeza, assim, eu diria que meu pai pô, top 3, com certeza. Porque ele não vivia só o INTO aqui dentro, como eu pude ver, assim, na minha época de residência. Mas ele viveu o INTO, assim, ele, pô, todo jantar, ele falava assim, não, porque, pô, você acredita que fizeram lá? Tiraram uma sala minha. Liguei pro Naasson lá pra falar assim, porque tirou uma sala minha. Onde já se viu? É injusto. E o pior de tudo é que ele revertia a situação, sabe? Então, o grupo da mão tinha muito essa muleta ali, assim, que a gente sabia, né? Então, pô, a gente ia atrás de material. E, pô, fio 1.2? Não tem. Aí tu fala, pô, então tá bom, tem que falar com o chefe. Ele falou que tinha. Aí chegava, não, pensando bem aqui, a gente tem uma caixinha aqui com fio 1.2. Então, a gente teve, assim, e eu lembro também de outras inúmeras situações, assim, que era muito bonito. Cheguei a acompanhar alguns congressos de mão antes mesmo, na época que eu ainda era acadêmico de medicina. Aí eu lembro que eu fui num dos congressos que quem tinha preparado a aula dele tinha sido o Paulinho. Aí, pô, Paulinho nervoso, assim, caraca, não pode dar ruim na aula do chefe, não pode dar ruim na aula do chefe. Aí, pô, deu tudo certo. Aí chegou uma hora que os palestrantes começaram a brigar entre si. Ele, vamos parar, cada um por vez. E era muito bonito, assim, você ver, assim, que os residentes, os staffs, assim, eles realmente tinham, assim, uma admiração e um carinho muito grande, né? Então, isso era uma coisa, assim, que eu já tinha alguma ideia superficial, e aí, quando eu vim para cá, assim, pro INTO, isso aí ficou cada vez mais claro, né? E foi uma coisa, assim, que eu levo até hoje, né? Agora eu faço parte da cirurgia da mão lá, assim, do Exército, e eu tento levar isso lá, assim, um pouco contato que eu tenho com os residentes lá o número é bem menor, eu tento sempre levar isso, tipo, que o nosso objetivo é sempre o bem do paciente, fazer o bem, e sempre quando eu traço alguma conduta, às vezes uma conduta conservadora, que é inesperada pelo paciente, eu deixo bem claro ali que a gente está ali para ajudá-lo e que a gente não indicar cirurgia é uma coisa assim que, tipo, é porque realmente a gente não vê benefício e vai trazer algum malefício, e tudo isso eu aprendi muito com meu pai, né, que é sempre visando o melhor, né, nunca fazer o atalho, nunca cortar caminho. Então, assim, se eu puder dar 1/10 assim do orgulho que você me dá,
pô, já seria uma pessoa muito feliz.